Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. E, infelizmente, os próprios calvinistas, né, nossos colegas, alguns são irmãos, muitos deles não entendem bem as origens do calvinismo. E é compreensível, né, a pessoa ficar nesse estado de negação, ainda que ela se depare com documentos que provem como foi que aconteceu para que o calvinismo entrasse no meio do cristianismo. Na verdade, não veio por Calvino, veio por Agostinho, né, o padre católico, patrono, fundador praticamente da Igreja Católica Apostólica Romana. E, embora Agostinho, durante a sua vida, inicialmente ele tenha crido da forma correta no cristianismo e tenha defendido as mesmas doutrinas que todos os outros defendiam até então, do ano 412 para frente, não do 396, como algumas pessoas supõem, tá? Mas isso aí é um erro de anacronismo que algumas pessoas, sem perceberem, cometem, porque Agostinho fez umas revisões e edições em obras suas escritas em 396, e o pessoal pensa que significa que o que ele acrescentou, ele voltou ao mesmo livro e editou trechos do livro, colocando pensamentos extremados da época tardia da sua vida. E aí o pessoal pensa que ele já cria assim em 396, mas é apenas um erro de anacronismo. O pessoal não conhece a história na linha do tempo real como ela aconteceu, tá? Ele vai se radicalizar não em 396, mas no ano de 412. Do ano de 412 para frente, Agostinho reverte ao antigo gnosticismo maniqueísta, no qual ele esteve por 10 anos, com alguns elementos do estoicismo e do neoplatonismo, todas filosofias e religiões deterministas, né? E foi ele quem criou os fundamentos da tulipa calvinista, a dupla predestinação, que depois vai aparecer nos textos das Institutas de João Calvino por 7, 8 vezes ou mais. Então, assim, muitos calvinistas, infelizmente, nem sequer sabem disso. E óbvio que quando a pessoa está muito apegada a uma filosofia, a uma religião, e ela ouve o contraditório, o estado de negação, né, de rejeitar aquilo, é muito forte, é quase instintivo, e a pessoa não está pronta para aceitar a origem daquele pensamento, porque já faz muitos anos que ela está inserida nesse contexto, e ela já leu muitos livros de pessoas que defendem isso de séculos passados, e ela acha que talvez esse pensamento seja considerado ortodoxo. Mas mal sabe ela que as origens do calvinismo realmente vêm do paganismo, das filosofias e religiões pagãs, e que as mesmas interpretações que eles usam hoje para defender textos como João capítulo 6, João capítulo 10, João capítulo 12, Romanos capítulo 9, muitas outras passagens eram, na verdade, as interpretações que os gnósticos usavam para trazer as suas interpretações de destinos previamente estabelecidos por potências divinas, espirituais, celestiais, os éons, né, e toda aquela loucura gnóstica que eles acreditavam. Os gnósticos pareciam dividir a humanidade em 3 categorias. Eles diziam que haviam aqueles que eram os terrenos ou ílicos, eles tinham também os psíquicos e tinham os pneumáticos, que seriam a melhor classe. Mas não tinha como migrar de uma classe para outra, não, tá? Você nasce predestinado, pré-estabelecido numa daquelas castas, numa daquelas classes, dependendo de onde você tinha sido gerado, porque eles criam diversos deuses. Inclusive, há uma distinção bem abrupta entre o Deus do Antigo Testamento e do Novo. Eles dizem que este Deus criador de todas as coisas era um Deus, e o Deus superior a ele, que era o pai, ou protopai, eu não sei, é um negócio tão confuso que às vezes não dá para entender. Sei que tinham vários deuses, várias divindades, tá? Tinha uma tal de mãe, um abismo, um silêncio. Gente, é uma loucura, é uma viagem. Mas o fato é que, dependendo de onde você tivesse sido gerado, você ia se encaixar em uma dessas 3 classes. A única classe que poderia ser salva, que recebia o que eles chamavam de a semente da eleição, e que poderiam ser aperfeiçoados através de um conhecimento de Deus mais aprofundado. Olha como é parecido, né, o negócio? A gnose, né? Esse conhecimento mais profundo sobre Deus, que era justamente o que faria a pessoa entender a Deus e por meio dele ser salva e tudo mais, eram apenas os pneumáticos. Só estes é que poderiam ser salvos. Parece que os psíquicos, que também eram crentes e estavam na igreja, poderiam ser salvos através de boas ações, de boas obras, mas o destino final deles não era o mesmo dos pneumáticos. Parece que os psíquicos, que são os membros da igreja, que podem ser salvos
através destas boas obras e boas ações, de um comportamento santo, eles iriam para um lugar chamado intermediário. Só quem ia para o pleroma, que é o suposto céu e o paraíso dos gnósticos, eram os eleitos, os destinados da classe dos pneumáticos. É uma confusão. Mas o que Agostinho fez? Agostinho ele juntou muitos elementos do gnosticismo de viés maniqueísta, juntou com filosofias estoicas e neoplatonistas e criou um sistema de crença totalmente diferente do cristianismo, só que usando a terminologia cristã. Ele se apropriou de palavras da Bíblia, como a palavra eleição, a palavra fé, a palavra predestinação, e por aí vai. E ele encheu estas palavras com significados gnósticos, estoicistas, maniqueístas e neoplatonistas. E de lá para cá, infelizmente, essa coisa ficou tão impregnada, né, na história da igreja, que você observa que tem crentes hoje defendendo o mesmo pensamento, sem perceberem que, na verdade, são as interpretações gnósticas dos textos, dos mesmos textos que eles usam, né? E é uma pena, é uma pena. Tem material, tá, que dá para pesquisar e você descobrir direitinho por aí. Eu estou escrevendo um texto que eu não sei nem se eu vou postar esse texto no meu site, porque está ficando grande, está exigindo muito de mim, estou fazendo uma pesquisa um pouco mais abrangente do que eu gostaria, eu esperava que fosse mais rápido, não deu certo. Daria, eu quero fazer um texto de João capítulo 6, para explicar algumas coisas ali que são mal interpretadas, mas eu acabei me deparando com essas interpretações gnósticas do mesmo evangelho, dos mesmos capítulos, e eu achei interessante mostrar, né? Então por isso eu estou vendo a bibliografia, para não deixar a coisa solta, mas registrar as fontes, para que as pessoas possam fazer a pesquisa depois, caso elas queiram, né? Mas eu não sei se eu vou fazer mesmo esse texto para o site ou se eu vou transformar no livreto, tá? Vamos ver. Mas o importante é que ele seja escrito, né? Se até Jesus voltar eu conseguir concluir, então ótimo, aí eu posto. Mas qualquer dúvida, tá, gente? Me procura, tem muita postagem aí sobre isso. Fala comigo lá no Telegram e eu te mando os links, te ajudo de alguma forma, tá bom? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.